estar aqui no palco, iniciando essa conversa de extrema importância, né, para o Brasil e para o mundo hoje. Então, gostaria de agradecer ao IFL Brasília pelo convite e vou passar a palavra aqui para os nossos palestrantes. Quem que começa? Bem, oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Acho que a gente pode começar. Eu aprendo todos os dias com a Paula, com o André Marcília. Eu acho que são pessoas fenomenais. Primeiro os mais bonitos, você. Não, eu tô na vibe 100% militante aqui, de, né, fora Moraes, impeachment. E eu acho que é fundamental a gente tirar o elefante da sala. O elefante da sala foi, durante muito tempo, pelo menos eu vi, na qualidade de comunicador, o medo de falar do Supremo, o medo de apontar. E a gente falou isso no almoço, né? Isso incomoda demais. Apontam os crimes, mas não apontam o criminoso. E a semiótica e a guerra semântica que a gente vive na comunicação e o trabalho jurídico também enfrenta exatamente esse problema hoje no Brasil. As pessoas, nas faculdades de Direito, elas estão convivendo com a figura simbólica, perversa, de um abusador no Supremo Tribunal Federal, e a sensação que passa para todo mundo que olha para isso e vê em tempo real o cara cometendo atrocidades humanitárias, o pessoal olha para isso e fica pensando, falando, meu Deus do céu, é o país... Se a gente falava em impunidade contra a corrupção, a impunidade contra abuso de poder judicial é uma coisa perversa e maquiavélica e criminosa. E daí eu queria pegar a opinião da Paula sobre como ela enxerga isso na comunicação, porque ela é uma jornalista extremamente corajosa e nos meios de comunicação a gente vê o fenômeno da trivialização, né? Como que você enxerga isso? Então, eu vou falar uma coisa, eu não sei se as pessoas vão gostar, mas eu vou mais para um lado mais de psicologia e do ego, porque eu tento entender, assim, por exemplo, quem me conhece sabe que eu me enquadro um pouquinho assim do lado esquerdo do espectro político, mas eu já sou contra essa definição de esquerda e direita faz tempo, porque eu acho que a grande definição ela não deveria ser horizontal. Se tu é pró-Estado ou se tu é pró-empresa, como se eles fossem antitéticos ou uma antítese uma coisa da outra. Eu não acho que são. O eixo que me interessa não é o eixo horizontal, é o vertical, que é quem é a favor de poder centralizado e quem é a favor do poder localizado, descentralizado. Então, unidades menores de poder, onde o representado, o eleitor, está mais próximo do representante, o eleito. É mais fácil fiscalizar para onde vai o dinheiro, esse tipo de coisa. Mas, para efeitos do meu argumento agora, eu me colocaria mais à esquerda, porque eu sou a favor do Estado mínimo, mas eu sou a favor, por exemplo, em Nova York, quem conhece Nova York sabe, tem um parque público a cada, sei lá, 8 quadras. Tem um parque público na cidade que é a meca do capitalismo. Então, até o cara que trabalha na construção do prédio e passa o dia inteiro no andaime, ele tem uma grama verde para sentar e comer o almoço dele no horário de lanche. Isso, para mim, é uma sociedade, isso é um sinal de desenvolvimento social. Mas aí onde é que eu quero chegar é o seguinte: nós nos amarramos tanto, a política está virando uma briga de torcidas. Eu vou dar só um exemplo. Quando eu escrevia para o Estadão, eu tinha uma coluna em inglês e eu tive que ir para o psiquiatra, depois que eu comecei a escrever por um tempo, porque só tinha notícia ruim do Brasil. E eu estava odiando tudo assim, sobre o Brasil, sobre a política brasileira. E aí, uma das soluções que eu tive foi escolher um time de futebol e torcer. Porque eu falei, eu quero ter um negócio para torcer cegamente, sem medo de ser traída, de ter que mudar de ideia. Tipo, esse é meu time, foda-se, fez gol, é gol, não sabe? E eu descobri que nem assim eu consigo ser uma fã incondicional. Vai ser mais frustrada, na verdade, dependendo. No caso, era o Corinthians, então tá. Então, mas, e o meu psicólogo, que era o Jacó Goldberg,
Você foi por um caminho muito difícil também. Então, eu fui radical. E o meu psicólogo, Jacob Goldberg, tinha um consultório do lado do Pacaembu. Então, eu já fazia 2 terapias ali, eu achava. Mas o que eu vou tentar reduzir o que eu quero, ou simplificar, que é o seguinte. Me causou muita surpresa na minha vida que eu cresci com gente de esquerda em colégio da teologia da libertação, cheio de professor de teologia da libertação. E nas campanhas políticas eram as bandeiras. Quem não é de esquerda pode achar que eu estou mentindo, mas as bandeiras eram fim da corrupção, fim das oligarquias, fim do dinheiro público para empresas de comunicação. Então, assim, o Estado não deveria ter o direito de usar dinheiro público para fazer campanha sobre si mesmo. Isso era crucial. E, de repente, eu acordo, vejo Lula. Então, a corrupção foi para o beleléu, porque a corrupção a gente está aí. Então, assim, onde eu quero chegar é o seguinte. As pessoas, em nome do seu comprometimento emocional, abriram mão da razão, dos princípios e dos valores que elas defendem. Então, elas começaram a defender pessoas, camisas, times. Então, agora eu vou dar só um exemplinho, que eu não vou falar nomes aqui, não é para não antagonizar, é para não desencorajar vocês a pensarem, que é o seguinte. Teve uma lei, em 2021, que tentou, a lei propunha um aumento de pena para quem gritasse alguma, abre aspas, injúria racial em local público-privado. Eu não sei direito a definição, mas um estádio de futebol se enquadraria nessa definição. Então, quem gritasse uma palavra como macaco num estádio de futebol estaria sujeito à prisão de 3 anos. Daí, em 2021, teve um voto na Câmara. O PSOL inteiro votou 100% a favor de aumentar a pena de 3 anos de prisão para 5. Surpreende alguém aqui? Não. Mas e se eu disser que um dos maiores partidos de direita do Brasil votou sim? E se eu disser que a recomendação do partido era sim para o aumento da pena de prisão, para botar um pai de família que foi para assistir um jogo de futebol para relaxar, xingou alguém de macaco, ou de sei lá, ou negão filha da puta, ou sei lá, coisas que não refletem maldade, vilania, racismo, e esse cara pode ter a sua vida destruída, e os filhos terão a vida destruída por causa dessa lei subjetiva, essa obscenidade. Toda lei subjetiva é obscena. Toda. Porque ela, no final das contas, ela é usada para perseguir inimigos. A gente tem incontáveis exemplos do Lula falando coisas que seriam enquadradas nas leis antirracistas no Brasil e não acontece nada com ele. Como não deveria acontecer? Não deveria acontecer. Ele deveria ter o direito de falar. Aliás, é bom que ele abra bem a boca para a gente saber o que tem na cabeça dele. Só que o que eu quero dizer é o seguinte. Essa lei, em 2021, teve a recomendação de sim, acho que é PSD, ou era o partido do qual Eduardo Bolsonaro faz parte, Carlos Jordi, Bia Kicis, Princeso e outras pessoas. Pois bem, dos poucos que votaram não, um é a Bia Kicis, o outro é o Carlos Jordi, o Príncipe, de Orleans e Bragança, e mais 2 outras pessoas só, a Cristiana, Carol de Tone. Então, o que me causou o segundo choque da minha vida foi não só que eu vi que o pessoal da esquerda, que era contra a corrupção, publicidade estatal, aceitou quando o seu representante mudou os valores, a direita também fez isso. Como que a direita não foi cobrar os deputados que votaram sim? Outra lei que as pessoas nem ficam sabendo. Durante o governo de direita, de Jair Bolsonaro, que fez muitas coisas boas, inclusive eu declarei o meu voto para ele, quando ele se recandidatou, eu fiz questão, inclusive eu fui orientada por jornalistas e editores. Paula, pense bem, você quer se comprometer com isso?
você quer ter o seu nome associado ao Jair Bolsonaro até o resto da sua vida? Eu falei, eu sou, antes de ser jornalista, eu sou ser humano. E eu vou morrer de culpa se o Bolsonaro não for eleito e eu tiver me omitido de dizer que, diante da minha pouca experiência, limitada experiência, mas de tudo que eu vivi, ele é o melhor candidato. Eu não vou me perdoar. E eu prefiro ficar com essa pecha. E, por exemplo, eu estou sendo agora processada por uma jornalista de extrema esquerda, vou chamar ela de extrema esquerda, e um dos argumentos dela é: Paula é bolsonarista. Então, o ponto do que eu quero dizer é o seguinte: a gente ia falar de narrativas aqui. A pior narrativa e a narrativa mais escravizante é aquela que a gente cria para nós mesmos e nos impede de julgar a ação, e a gente julga a pessoa. Então, assim, para mim, o político está acima... a ideia está acima do político. E a ação, o ato, está acima da ideia. Então, a gente não deveria ser refém de político nenhum, a gente deveria ser refém dos nossos próprios valores. Então, se você apoia o fim das leis identitárias e da censura, não tem como você apoiar a atitude de um deputado de direita que vota para a prisão de 5 anos para quem gritar macaco no estádio de futebol. E aí, o que acontece? Quando você se sente incapaz de questionar esse homem, esse deputado ou senador, porque você fala, não, eu não vou trair. Você já foi traído. Ele traiu o seu valor. Então, a nossa obrigação moral é o quê? É tentar ser fiel a valores e não a pessoas. Porque, se a gente for a pessoas, o que vai acontecer é o que aconteceu, por exemplo, quando a Damares decidiu fazer uma lei em que a ridicularização da mulher pode levar um homem à cadeia. A lei antes era agressão física. A lei foi aumentada, eles dobraram a aposta. A Damares falou que não, que quem ridiculariza a mulher também merece cadeia. Mulher que defende isso, para começar, deve ser muito fraca interiormente, que ela precisa do Estado para intervir a seu favor por causa de uma ridicularização. Mas o ponto todo que eu queria dizer é isso, eu estou me estendendo muito, mas é um apelo para que a gente tenha a liberdade de criticar quem a gente admira. Para mim, o melhor amigo é aquele que, quando eu tenho um alface no dente, ele fala, oi, tem um negócio no seu dente. Não é aquele que fala, nossa, você está linda, menina, você fica linda sorrindo. Então, para o mundo melhorar, a gente tem que aprender a ter esse feedback honesto. Isso é um sinal de respeito para com o outro e, acima de tudo, de respeito para consigo mesmo. Perfeito, Paula. O nosso objetivo aqui foi bem o que tu falou, né? A gente tem que discutir mais isso no Brasil, né? Acredito, como que é fácil, né, criar narrativas hoje e como a gente distancia as pessoas assim de uma análise mais crítica e da busca pela verdade, né? E eu queria perguntar assim, porque acho que para todos a gente tem uma sociedade livre, então a gente, né, em busca de uma sociedade livre, a gente preza muito a liberdade de expressão, mas também a gente preza a responsabilidade individual, certo? E, às vezes, pode ser um certo dilema. Hoje, o que está acontecendo é a gente está buscando soluções via agências de verificação, né? E até com o caso recente, né, das acusações de Mike Benz, né, que não são só as agências não são só influenciadas internamente, mas também por um governo externo. Eu queria saber de vocês como que a gente lida com esse dilema, né, de liberdade de expressão, mas também de responsabilidade individual. Se há alguma forma da gente prevenir a desinformação sem censura. Bom, primeiro, boa tarde, agradeço o convite, prazer estar aqui com vocês. Eu queria pegar esse gancho um pouco para essa questão de narrativas. Me parece que está intrinsecamente, e aí até em cima da sua pergunta, ligada a uma obsessão da nossa contemporaneidade com a verdade. Uma obsessão, como se a verdade fosse
algo palpável. A verdade é o seguinte, quando você pega, ela já não é mais verdade. É que nem... dizem, né? Política é que nem nuvem. Você olha para a nuvem, ela é uma, você olhou de novo, já é outra. A verdade é assim também, e que bom que seja. Porque no momento em que a verdade for passível de você empacotá-la, de você enlatá-la, de você colocá-la numa vitrine para vender ou colocar na sua estante, bom, nesse momento, então, nós perdemos todo o barato humano, que é o debate, que é a discussão. E qual é o motor do debate? A liberdade de expressão. A liberdade de expressão é o motor do debate para a gente conseguir chegar na verdade. Alcançamos, vamos buscar outra coisa, vamos buscar outra coisa. A busca, eu sempre digo isso, a busca é o mais importante, né? Eu até, em um outro evento, fiz esse paralelo, né, com o livro da Odisseia, né, que, enfim, essa ideia da busca é exatamente a graça, né? Você busca, quando ele chega de volta, percebe que o importante foi o caminho. E a mesma coisa, o caminho é o importante, o debate é o importante, a liberdade ela é relevante para que nós estejamos sempre estimulados a buscar. Então, essa obsessão de encontrar uma verdade que a gente possa pegar e não soltar mais é de uma burrice sem tamanho. E é isso que está sendo proposto hoje pelas nossas autoridades, inclusive do judiciário, ou sobretudo do judiciário. Uma verdade que seja totalmente encastelada e que não possa ser questionada. Coisa julgada, né? Transformar a verdade em coisa julgada. Pois é. Então, aliás, o direito ele tem essa burrice, vamos dizer assim, né, que ele precisa ter essa burrice. Porque o direito é binário, né? O lícito e ilícito, certo ou errado, você precisa disso, mas isso não é o mundo, isso é um mundo. Eu me lembro que eu fui aluno do professor Tércio Sampaio, e o professor Tércio Sampaio, grande professor de filosofia do direito, ele falou uma vez, ele contou que um juiz começou a ter aula com ele sobre essa questão filosófica e etc. E ele chegou um dia para o Tércio e falou assim: professor, eu não estou conseguindo mais trabalhar, porque eu tenho que chegar lá a julgar e eu preciso dizer, certo ou errado eu não consigo mais. O senhor está atrapalhando a minha carreira, porque o direito precisa dar essa visão, lícito ou ilícito, mas fora dali, tanto que a gente fala, o que importa é o que está nos autos, mas importa para julgar o caso, e não para a vida. Para a vida importa o que está fora dos autos. Então, essa ideia de que a verdade precisa estar nos autos, a verdade é o que nos dizem, a verdade é o que nos contaram, e a gente não pode mexer nela, ou a gente não pode contestá-la, é completamente antidemocrática, porque a democracia se faz exatamente nesse percurso. E essa história da narrativa, ou das narrativas, ela tem, para mim, a ver com isso, a partir do lugar em que você acredita que existe um problema na nossa sociedade, que é nós não conseguirmos alcançar a verdade. Então, as verdades provisórias a gente chama de narrativa. E aí ficamos desesperados que alguém nos diga: ai, meu Deus do céu, me conte, eu estou numa fase de pós-verdade, isso aqui é tudo narrativa, me conte qual é a grande verdade, me ponha nesse lugar seguro da verdade. É essa a demanda, e é uma demanda burra, antidemocrática, é uma demanda tola, ingênua, infantil, que a gente pede, inclusive, das autoridades, ou que as autoridades, percebendo a nossa fragilidade, nos impõem. E nós não podemos permitir isso. Esse é o grande ponto. Muito do que nós estamos vivendo aqui, nós permitimos que acontecesse no Brasil, né? Vamos nos lembrar que tudo isso começou, eu fui o primeiro advogado dos inquéritos das fake news em 2019, absolutamente tudo que estava acontecendo lá, acontece hoje. Tudo que está acontecendo hoje, aconteceu lá. E o que nós fizemos quando aconteceu lá? Nada. Nós deixamos, nós permitimos, nós fomos omissos, nós sociedade, nós imprensa, nós Congresso, nós juízes, nós advogados. Bom, nós advogados até hoje nós somos omissos, né? Eu acho que talvez essa seja a melhor hoje definição do direito ou dos advogados. Agora, o ponto dessa questão da narrativa é que, assim, as verdades elas existem
dentro de um certo círculo. Então, se você está, por exemplo, dentro da universidade, existe ali uma verdade que é construída, mas aquela não é a verdade fora dali. Dentro de uma certa imprensa, existe uma verdade que é construída e que é compartilhada. Ok, mas essa não é a verdade fora dali, ou para outro tipo de imprensa. Você entende? Então, as verdades, não é que elas não podem ser compartilhadas ou que a gente nunca pode, de alguma forma, alcançá-las, mas elas não são o lugar de chegada, elas são o lugar de partida para os novos questionamentos, para as trocas e etc. Então, as narrativas, para mim, essa história não existe. Não existe narrativa. O que hoje a gente chama de narrativa, eu chamaria de verdade provisória. E que bom que existam verdades provisórias e, portanto, narrativas, porque elas são o pontapé inicial da busca pela verdade, não da chegada ou alcance da verdade, que é exatamente a asfixia da democracia. Se nós nos preocuparmos e alcançarmos uma verdade inquestionável, nós acabamos com a democracia. É exatamente o lugar em que a gente está hoje. Falando de democracia, queria perguntar para o Marco assim, como que tu vê o papel das megacorporações, assim, Meta, né, Google, ChatGPT, porque elas são assim, você considera aliadas ou inimigas da democracia, né? Por um lado, elas dão vozes à maioria ali, né, a um público grande, mas o algoritmo em si é controlado por poucos. Como que tu vê essa relação? Até juntando, talvez, aí com a regulamentação que está passando de AI no Congresso, né? Isso é desesperador. Esse negócio do... Sempre que tem uma discussão jurídica no Congresso para regulamentar ou regular algum setor ou alguma área, prepare-se para o desastre, né? Porque o pessoal lá não tem a menor capacidade de trabalhar dentro de uma perspectiva de respeito às liberdades individuais. E ainda mais quando você tem a turma da esquerda fazendo essa festa, e no Brasil hoje a turma da esquerda se refestela vendo perseguição política de senhora de idade. Então, acho que o nível da imoralidade já beirou, já passou do abismo, né? Ficou um negócio de outro mundo. Aí você olha para as empresas, né? Tipo Mark Zuckerberg do Antigo Testamento versus o do Novo Testamento. Né? Mark Zuckerberg bronzeado, mais loirinho, aquela cara, tirou aquela cara fantasmagórica dele. E por que ele tinha aquela cara fantasmagórica? Porque, de fato, existia um cerceamento de páginas à direita. E sempre dentro de um discurso fabricado e de uma falsa história, de uma falsa narrativa. E a narrativa sempre foi essa. Vamos construir o espantalho. Qual que é o espantalho? O Adrilles deu um tchau assim. Virou o tchau do Hitler. O monarca falou, e a gente pode concordar ou discordar do monarca, que deveria ter um partido nazista, deveria poder ter um partido nazista se quisessem, porque tem partido comunista. Monarca nazista. Cancelado, exilado. Tchau. Aí você começa a olhar os comportamentos. Então, isso aconteceu com Elon Musk nos Estados Unidos, acontece aqui no Brasil o tempo todo, e é sempre pecha. Eles querem te colocar uma pecha. Eles querem gerar uma suspeita sobre você. Quando, na verdade, você está tentando defender o quê? A gente de grandes corporações que nem essas, que invadam o nosso espaço íntimo, o nosso foro íntimo. A gente não quer... Eu não quero o Alexandre de Moraes no meu foro íntimo. Alguém quer o Alexandre de Moraes no seu foro íntimo aqui? Eu não quero uma grande corporação, né, me ouvindo... Nem ele quer, nem ele. Acho que nem ele quer mais. No próprio foro. No furo íntimo. No furo. Eu não quero nem no foro, nem no fórum. Cadeia, eu quero na cadeia. Careca na cadeia. Pode falar isso no evento, né? Acho Pode. Bom, careca né? Deve. E o mais interessante dessa situação toda é a seguinte. Eu conheço, inclusive, o pessoal que é relações governamentais da Meta. E eu vou te falar uma coisa. Do X. Pessoal super tranquilo, não tem essa loucura censora ou censória. Existe uma seriedade ali, mas eles também trabalham dentro de um regime legal no Brasil que hoje foi desvirtuado e obliterado pelo próprio Supremo. A votação que o Supremo fez do Marco Civil da Internet no artigo 19 agora, o Supremo criou uma regra nova.
Fechou o parlamento de novo, fechou o Congresso Nacional de novo, para inventar uma regra que nem eles sabem direito como deve ou não ser aplicada. A única coisa que existe na regra do Supremo é, se você fizer alguma coisa que não está de acordo com uma coisa que a gente não sabe explicar o que é, você vai ser multado. Então, isso facilita a vida do Estado que vai usar a multa. E, gente, é sempre assim, tá? É sempre... É a União Soviética. O cara ele vai silenciar você falando, ó, de acordo com o item B da linha A do parágrafo 2º do artigo 1100 da resolução X, eu tenho que fechar a sua empresa de comunicação, porque você não está atendendo aqui aos quesitos regulatórios do seu setor. Então, a gente não pode deixar o negócio permear para todas as camadas da burocracia. A burocracia, pessoal, é o sistema utilizado por todas as ditaduras para colocar medo nas pessoas e silenciar o cidadão. E é isso, a gente tem que combater isso agora. O nosso desafio é esse. E hoje, por incrível que pareça, as Big Techs estão do nosso lado. Inclusive, tem agora, acabou de sair um anúncio do Global Affairs do X, falando sobre como o Trump tem trabalhado isso nos Estados Unidos para proteger a liberdade de expressão. Então, sim, o panorama ele mudou, mas aqui no Brasil a gente tem um cenário totalmente imprevisível. Ninguém sabe o que vai acontecer semana que vem. Eu não sei se a gente vai acordar amanhã com 7 Magnitskys na cara. Sim. Eu gostaria muito, né, de todos os ministros terem Magnitsky. Você também, André Mendonça? Também. Está lá. É cúmplice da farsa, não consegue falar, não consegue se expressar, não consegue denunciar um cara que está do seu lado e que está do lado de um monte de narcoterrorista. Irmão, você é um frouxo. Você é um frouxo. Se você não consegue falar, governadores de estado, vocês são todos frouxos. Precisa um americano falar que o cara é um débil mental, um canalha, um criminoso. Precisa um americano falar isso. Olha que vergonha pra gente. A gente não consegue resolver o nosso problema. Esse cara já tinha que ter sido empichado há 6 anos. Mas esse é o ativista. Esse posso fazer um comentário em cima disso? Eu acho engraçado isso também, né, no Supremo, porque o Moraes foi o único que foi para lá e perdeu o cabelo, né? Os demais, todos ganharam, né? Você pega fotos do Fux, do próprio André Mendonça, todos eles eram calvos, foram para lá e ganharam o cabelo. Então tem uma divergência já antiga, capilar até, ali entre eles. É curioso a gente observar como isso ocorre. Mas tem um ponto que me chama a atenção nessa questão das plataformas, até mesmo, que é o seguinte: no Brasil, eu acho que no Brasil não apenas, mas no mundo, se você é de esquerda, você é normal. Você não é de esquerda, você é. Se você é de direita, você é ideológico. Você entendeu? O cara é ideológico. Né? Eu vejo isso mesmo comigo. Eu falo o dia inteiro de liberdade de expressão, e tenho falado, portanto, muito de liberdade de expressão, de bolsonarismo, de bolsonarista, de Bolsonaro, etc. Aí vem lá alguém e fala, advogado bolsonarista. Quando a liberdade de expressão da imprensa, a liberdade de imprensa é atingida, aí eles me chamam de professor. Sou professor, tá? Aí muda, aí não é mais advogado bolsonarista. Então, é um negócio que chamar de bolsonarista é até uma forma de xingar, ou de direita. A gente viu agora, na Vaza Toga 2, ficou escancarado que aquelas pessoas eram desumanizadas a partir do lugar da direita. Quer dizer, nós tínhamos ali, eu até chamei de um departamento de eugenia ideológica. Né? A ideia de que a minha visão política, ou a minha preferência política, ou a minha ideologia, a minha do Estado, né? Ou daquelas pessoas que ocupam aquele cargo, é a correta, é o normal, é o status quo, é o establishment, e quem pensa diferente tem de ser eliminado. Bom, a gente sabe na história onde que isso deu. Nós estamos caminhando por aí ao taxar ou a certificar, como eles diziam, positivo ou negativamente, essas pessoas como de direita, como bolsonaristas. Então, isso é muito perigoso, mas estamos caminhando por aí. E por que as plataformas, inicialmente, agora elas estão entendendo que isso chegou nelas, do mesmo jeito que a imprensa. Advogado bolsonarista, quando chega na imprensa, aí me chama de professor. A mesma coisa aqui. As plataformas agora estão entendendo o que chegou nelas, mas até então elas iam pelo lado da esquerda, pelo lado woke. Por quê? Porque era o normal.
é aquilo que vai ser aceito. Nós tivemos um dos advogados do inquérito, do processo do golpe, eu não me lembro se é o advogado Bolsonaro ou do Braga Neto, enfim, mas ele chegou a dar uma entrevista dizendo que é mais charmoso, que era mais charmoso defender a esquerda. E é claro que é mais charmoso defender a esquerda, né, defender político de esquerda, porque é o normal, é assim que é visto. Então, você não está defendendo um criminoso antes já condenado pela opinião pública, porque ele é de esquerda, bom, vamos olhar antes, ver bem, vamos avaliar direitinho. Então, a gente fala de narrativas, mas olha em que lugar que a gente está. A gente já parte Mas, de uma... André, posso fazer uma pergunta para ti, por favor? Claro. Porque tu falou agora de esquerda. O que tu acha de um deputado que defende que o Estado brasileiro, que eu, pagadora de impostos, tenha que pagar o translado de um corpo de um brasileiro que morreu no exterior? Isso é de esquerda ou de direita para ti? Pagar o traslado de um corpo? Eu não sei se isso tem esquerda ou direita envolvido nisso, necessariamente. Não, o Estado está envolvido no pagamento desse custo de uma pessoa que foi para o exterior fazer o que ela quiser. No caso, a inspiração foi aquela moça que caiu do coisa. E aí, tu acha, então, que um Estado que me obriga a financiar o traslado do corpo daquela menina para o Brasil é uma coisa de esquerda ou de direita? É bem básica essa pergunta. Porque se tem uma que dá para fazer definitivamente, dizer se é para a esquerda ou para a direita, é esse tipo de coisa. O Estado mínimo seria de direita. O Estado máximo seria de esquerda, ou não? Mas que esquerda e direita é maior do que isso, né? A gente tem diversos... Porque eu, que sou considerada de esquerda, eu sou contra isso. Eu não quero um Estado que pague translado da pessoa que foi viajar. Eu sou individualista no sentido de você assumir o risco, eu não vou pagar pelo seu problema. Não nisso. Eu sou a favor de hospital público, sim. Eu sou a favor de todo mundo ter direito de ter uma cama de hospital, se precisar, de ter o direito de ir e vir, mesmo sem ter dinheiro nenhum, de ter abrigo e ter comida. E quase que se limita a isso mesmo. Agora, veja, o deputado que propôs isso é um de direita. Então, eu só estou querendo eu te peço desculpa pela interrupção, mas é que fica assim, a esquerda é legal, e eu tenho horror da esquerda hoje, tenho nojo, e ela virou legal e descolada com o meu dinheiro, pagando cantoras, pagando uma agência que chama Mind 8, usando triangulação de dinheiro, fazendo o governo dar dinheiro através do BNDES para grandes empresas, que daí contratam os atores famosos para fazer propaganda de tipo lojas americanas, e aí, por acaso, ela também fez o L e foi para o programa. Então, esse tipo de desvio de finalidade, o Estado está sendo... Isso é o que eu chamo da indústria do consenso. São maneiras de lavar dinheiro e lavar intenção. Mas aí o que eu quero, por isso que eu digo que a gente tem que defender valores, e não esquerda ou direita, é que estão sendo feitas coisas horríveis no Brasil pela direita, que seriam coisas classificadas como de esquerda. Tem um ponto que eu acho interessante. Mas você não concorda que a esquerda é vista como normal e ser de direita Sim, e foi com dinheiro. Por quê? Para começar, porque a esquerda financiou, por exemplo, no governo Lula e Dilma, foi dado, eu acho que em 11 anos, 10,2 bilhões para a Globo. Então, nós todos financiamos as coberturas dos atores globais no Leblon. E aí essas pessoas começam a falar que é descolado ser de esquerda, que favela é legal, que é descolado fazer um rap e falar português errado, e todo esse tipo de coisa. Tu vai criando uma definição do normal. Eu adorei quando tu falou que ser esquerdista é simplesmente ser. A anomalia é ser de direita. E hoje é anômalo mesmo, porque são pessoas que estão pensando, que estão falando, espera aí, o que estão fazendo com os meus impostos? Como é que eu vou botar na presidência um cara que declaradamente roubou? Se teve dinheiro devolvido, milhões devolvidos, aqueles milhões não se materializaram do nada. Eles foram pegos da gente. Então, o meu convite aqui é só
Mas tem, veja, eu também tem o seguinte, tem muito político que se diz de direita e às vezes não sabe nem o que é direita, assim como de esquerda. Right. Então tem essa questão conceitual que, até porque, enfim, o que é de direita e esquerda depende. Tem 1000 subclassificações, e aí tem no aspecto econômico. Tem muita gente, por exemplo, que se diz de direita e nem enxerga isso na economia, está apenas enxergando a parte comportamental. Às vezes é de direita porque é religiosa, mas não entende isso politicamente. Né? Mas eu queria entrar nesse debate que você abriu, que eu acho que tem tudo a ver com o nosso painel, que é o seguinte. Se a gente tem eu não gosto de usar como exemplo a classe política, porque ela é cheia de contradição e é um negócio até bobo, assim, é tosco, né? Quando você vê exatamente isso. O cara se autodefine como? Os caras têm um monte de camaleão nesse meio aqui. Não ajuda no debate, né? Não ajuda. E daí eu gosto de vir para o campo cultural. E daí, no campo cultural, eu posso fazer uma declaração forte que é: nossa cultura de liberdade é miserável. O povo brasileiro, infelizmente, não tem os cânones e as referências acadêmicas no tempo sendo cultivadas em preservação da liberdade de expressão. Você vai nas 63 universidades públicas federais. O que você encontra? 63 reitores de esquerda. Isso. Você vai nas direções dos cursos, mesma coisa. Eu dei aula para faculdade privada. O que você vê do lado? O cara que é de esquerda falando que é de direita. Contra a reforma da Previdência, contra qualquer alteração da CLT, e ainda o cara batia no peito e falava que era de direita para mim. É? Então, assim, se a gente fica preso na compreensão da pessoa, da pré-compreensão do intérprete sobre ele mesmo, a gente não consegue evoluir. Mas quando a gente olha para a nossa história e para a nossa cultura e para esse fenômeno cultural, você fala, meu Deus do céu, eu não tive acesso, eu fui privado, subtraíram de mim referências conservadoras na graduação, no mestrado e no doutorado. Eu tive, por vontade própria, por impulso e curiosidade, ir atrás. Eu tive que ir atrás dos autores para descobrir um mundo diferente. Um mundo que eu achava que era o correto e que eu percebi que tinham referências acadêmicas falando a respeito disso. Então, eu acho que o desafio aqui nosso é exatamente esse. Começar a pensar numa perspectiva de guerra mesmo, guerra cultural. Se eles têm 63 instituições, a gente tem que ter o dobro. Se eles têm 10 ONGs, a gente tem que ter 20. O negócio é quem são eles, né? Quem somos nós. Porque, por exemplo, tem uma lei que eu vi do PL, de um deputado do PL, eu não vou dizer que a lei é do PL, de um deputado ou senador do PL, que eu usei numa aulinha que eu dei de heurística, que o cara propõe desconto de IPVA para o carro da mulher que apanhou do marido. Pensa em incentivos perversos. Pensa na lógica do incentivo perverso. Você está premiando uma mulher que apanhou do marido. Isso é de uma distorção lógica e moral para mim. Isso é Black Mirror. Fuck, É um negócio... Black Mirror. E aí não foi ninguém da esquerda, foi o cara da direita. E aí, então, o tal das doenças raras. Tem gente de direita e esquerda que apoia. O que são as doenças raras? Um dos remédios de doenças raras, a dose custa 6 milhões de reais, uma dose. O remédio se chama, se não me engano, Zolgensma. Tem uma cláusula ali no negócio das doenças raras. O remédio não precisa ter eficácia comprovada. Ele está sendo testado. Tenta reinterpretar isso. Então, o SUS, ou seja, nós estaremos pagando 6 milhões de reais a dose para um remédio ser testado numa cobaia brasileira. Governar é eleger prioridades. Num país que falta esgoto para mais de 60% da população, faz sentido que a gente pague uma empresa farmacêutica por 6 milhões a dose para ver se salva a vida de uma pessoa, ou se ele começa a mexer a perna, uma coisa assim? Então, parece duro falar assim, mas o que eu queria falar aqui, talvez fuja um pouco do tema, é uma revisão desses conceitos de direita e esquerda e que a gente se atenha mais a valores e princípios e não a pessoas e a partidos. Porque quando tu assina embaixo, quando tu fala que
Porque quando a gente elege uma pessoa, essa pessoa é nosso empregado, e não o contrário. Ele tem que nos prestar contas. Mas o que está acontecendo no Brasil é o contrário. Você vota, dá um cheque branco, o cara te esfaqueia nas costas e fala, pô, melhor, né? Senão o Lula volta. Ou então, melhor, senão o Bolsonaro volta. E esse medo do outro, e por isso que eu acho que o teatro das tesouras existe mesmo, e ele é feito de um jeito em que os dois competidores serão os extremos que mais se odeiam. Por quê? Porque quando tu é A e tu odeia B, tu permite que o A faça o que ele quiser, porque para o B não votar. E vice-versa. E aí, nessa suposta alternância, A e B fazem coisas contra os eleitores de A e B, e quando tu vê, o mundo está de um jeito que tu não escolheu. Paulo, mas sabe qual... Ai, que bom que alguém entendeu. Sabe qual o problema que eu vejo? Eu vejo o seguinte, a gente aqui, acho que está todo mundo falando a mesma coisa, mas cada um olhando, né, de um lado do objeto, de uma perspectiva. E eu queria olhar esse mesmo objeto da seguinte perspectiva. Se a gente concorda que existe hoje uma visão de que, enfim, a esquerda, ou aquilo que se concebe como esquerda é o normal, você, empresário, não vai querer botar dinheiro naquilo que não é normal. Você, empresário, não vai querer botar dinheiro numa mídia que é taxada como ideológica. E a gente tem um problema sério na defesa dos valores hoje, porque essa construção foi feita de tal maneira que hoje você defender liberdade de expressão é você ser de direita. E aí é você ser ideológico. E aí você não ser normal. Nazista, é quase um nazismo. E a gente acabou de passar uma ditadura militar que era o oposto, né? Eu posso que era a esquerda que defendia. Eu posso dar um exemplo prático. Quando eu escrevi o meu livro, que é o Censura por Toda Parte, obviamente me disseram, olha, você só vai conseguir publicar numa editora de direita. Né? E outra, hoje, se você for para as livrarias buscar livros sobre censura, tem o meu, mais 2 também que estão nessas mesmas editoras, e o resto, tudo censura é nos anos 70. Nunca mais existiu censura no Brasil. Só agora que a censura... Só existe censura se você for ideológico hoje. Então, esse é um ponto. Como é que a gente defende valores se existem essa rotulação, essa etiquetação, né, dos valores, e essa etiquetação só se combate como? Aí eu vou para o que o Marco estava falando, com produção cultural que diga o contrário disso. Sim. Só que para você produzir culturalmente, você precisa de dinheiro. Grana. Do Muita. Cara que não vai querer investir em quem é ideológico. Sim. É esse o problema hoje. E esse é um problema que eu trago. Eu estava no evento que o Jordan Peterson deu o cano. Jordan Peterson deixou a galera triste lá. Deu o cano no evento. Eu fiquei chateado. Eu falar de mofo, papo furado, pô. Mofo. Mas, enfim. Divaguei aqui. A questão que o André colocou remete a uma... Eu falei de uma cultura miserável e medíocre, porque a nossa aristocracia é medíocre e miserável. E daí, esse é o momento do espelho, né? Quem é a aristocracia? Aí vocês se olham no espelho. Aí, calma, eu não estou xingando todo mundo aqui, pelo amor de Deus. Mas é um exame de autorresponsabilidade, de reflexão. Vocês estão... Galera, tem gente aqui que acha que está num estádio olhando o jogo do Alexandre de Moraes contra, né, a galera que ele está perseguindo. E assim, olha como se fosse um filme, uma novela. É uma novela. Está todo mundo achando que isso daqui é uma novela, né? Amanhã tem mais um capítulo, segunda-feira, e vai chegando. Vocês fazem parte do jogo também. Vocês não estão na audiência. A questão é, se vocês não jogarem esse jogo, alguém vai jogá-lo por vocês. E vocês vão sofrer as consequências de não terem jogado o jogo. E o jogo é ocupação de espaço. Cultural? Sim. Tem cultura empresarial pró-liberdade de expressão? O que é uma cultura empresarial pró-liberdade de expressão? É uma cultura empresarial contra identitarismo. Porque o identitarismo vai exatamente na semântica. Falar é ataque.
as palavras têm significado por um motivo pessoal. A grama é verde, o céu é azul. Se você relativiza tudo, e se você ficar refém de uma guerra semântica que você começa perdendo, pedindo desculpa pela sua opinião, me desculpa. A gente começou... Você começa perdendo. Isso, não pode ser. E eles têm essa tara, eles têm essa audácia. Eles entram na sala de aula e dane-se. Eu vou me impor. Se você... gênero... Que papo de maluco é esse? Isso. Começou com presidenta, né? Já não deveria Aí começa um negócio de gênero e tal. A hora que você vê, a direita toda coada, com medo de levar ação civil pública do Ministério Público Federal, que fala em defesa de minoria e transfobia, que é um crime que foi inventado pelo Supremo Tribunal Federal. Percebe como tudo chega nesse maldito STF? Eu queria falar só uma coisinha que tu falou. Tu falou agora de ocupar espaço, e a gente está vendo, né, como é possível destruir um país em 2 gerações. Tu deseduca 2 gerações, e aí é quase impossível tu ressurgir das cinzas. E eu só contar uma coisinha rápida, que foi um conceito novo para mim. Eu me dei conta que eu sempre fui, apesar de dizer que eu sou de esquerda, eu sou conservadora. Eu estava lendo umas redações que eu escrevi com 15, 14... Então, eu sempre fui anticoletivista, então, anticomunista. Não importa quanto eu achasse que o Estado deveria fornecer serviço para quem não tem nada, eu sempre fui contra o comunismo, o socialismo, a intromissão do Estado em questões pessoais e familiares. Sou totalmente contra o Estado que diz se a mulher foi ridicularizada ou não, coisa e tal. Mas eu conheci um grupo em Itajaí, é um grupo de conservadores, e eu só quero dizer o nome deles, porque é tão bonita essa metáfora e é tão inteligível. Eles chamam tamareiros, os tamareiros. E o nome do grupo é em homenagem chama os plantadores de tâmara. E o que é a tâmara? Quem planta uma tamareira não está plantando para comer a tâmara, nem para o seu filho comer a tâmara. Ele está plantando para o seu neto comer a tâmara. Então, essa noção de tempo, de ação dentro do tempo, tem que ser levada em consideração também. E aí, no ocupar os espaços e ensinar as crianças, eu fiquei encantada com o instituto de vocês, porque eu estava ontem no coquetel, e falei, meu Deus, esses guris podiam ser meus filhos. Eu olhei para o guri e falei assim, meu Deus, tu é um neném, o que tu está fazendo de terno e gravata? Teu pai sabe que tu está aqui? E aí eu fiquei assim, olha o poder disso, dessas pessoas jovens estarem discutindo, estarem promovendo esse debate. Eu fico emocionada. Então, assim, isso aqui, por enquanto, está me dando muita esperança. Até tem linkando, né, com essa parte do papel da FL, tem até agora, eu não vou lembrar direito, o líder de uma dinastia da Europa, que a frase dele era: o empresário que não cuida da sua família vai ver a sua família destruir a sua empresa, né, e o que não cuida da sociedade vai ver a sociedade destruir a sua empresa, né. E eu até queria linkar aqui para o André, porque ele teve recentemente em São Paulo também, e a gente sabe que a gente tem um papel, nós como empreendedores também, né, de ter o nosso posicionamento, e muitas vezes é difícil e muitos ficam no dilema, né, de quanto realmente falar o que pensa. Muitas vezes a gente não pode nem contratar quem a gente quer, né, quanto mais falar o que a gente pensa na nossa empresa. E eu queria saber assim, como que a gente pode lidar com esse dilema, nós empresários, empreendedores, porque no fim das contas, se não tem liberdade de expressão, não tem liberdade econômica também, né? A liberdade, Não deveria ser nem esquerda, direita, na minha opinião, né? Deveria ser todo mundo. A gente cria um precedente muito perigoso. Deveria todo mundo estar defendendo a liberdade de expressão. Mas é importante frisar uma coisa só para o professor. Todos os marcos teóricos que avançam sobre a liberdade de expressão são de autores de esquerda, tá? Você não vai achar um cara de direita com uma construção e uma vida e uma obra voltada num legado todo para a direita. Você não vai ver um cara desse com tara censora. Você vai ver sempre na literatura deles de esquerda. É importante frisar isso. Eu acho que assim a gente tem um problema muito sério, assim, muito profundo no país sobre liberdade de expressão. Eu acho que é um negócio muito difícil da gente conseguir solucionar, se é que a gente quer solucionar, porque é o seguinte, não interessa a liberdade de expressão para as pessoas.
A verdade é que muito pouca gente sabe, inclusive, o que é liberdade de expressão. Inclusive na direita. Eu canso de ver, por exemplo, quando eu sempre digo, olha, se você é um cara de direita e você defende a liberdade de expressão, o teu teste é se você acha que o Janones tem direito de falar qualquer coisa. Você suporta, você passa por essa? É difícil. É difícil. Tem gente que cai fácil. No primeiro obstáculo já caiu. Falar mal de Israel, por exemplo. Veja a direita, não pode falar. Tem gente que quer criminalizar quem critica Israel. A gente teve agora, por exemplo, uma fala do ex-presidente da nossa finada OAB, que... Saudosa. Aliás, há 2 semanas atrás, eu, inclusive, postei nas minhas redes que a OAB Federal, eu faço questão, em todo lugar eu estou indo e estou falando isso, a OAB Federal, ela estava seguindo uma página chamada Bolsonarismo Deveria Ser Crime. Depois que você denunciou, eles pararam de seguir? Eles pararam de seguir. Ah, sério? Eles pararam de seguir. Mas o print é eterno, como dizem, né? É sempre que tem. Agora saiu a cartinha da OAB ontem, né? Mais uma carta que podia ser um e-mail, como dizem. E a OAB, não sei se eles saíram do cativeiro, se liberaram momentaneamente, mas enfim, seja como for, eu botei lá, mas tem o print aqui, hein? Não se esqueça, a bandeira, nossa, é do Brasil. Eu falei, não, tem o print. Então, é um problema. Mas, agora há pouco, por exemplo, o ex-presidente, o Santa Cruz, fez uma fala dizendo que, enfim, o Bolsonaro merecia uma bala na nuca, não sei o que. Bom, já tem gente de direita pedindo a prisão. Né? Então, prisão pela fala, eu acho que essa fala é uma idiotice, mas eu gostaria muito que ele pudesse falar isso e que eu pudesse debater com ele sobre isso, e que a bala na nuca fosse pela palavra. Veja, nós temos aqui dentro do Brasil, há 6 anos, esses inquéritos todos são sobre palavras. Todos eles. O inquérito das fake news, palavra. E olha, fake news não está na nossa legislação. Desinformação não está na nossa legislação. Veja que é tudo subjetivo, né? Está na legislação eleitoral, conteúdo sabidamente inverídico, mas o sabidamente inverídico não tem nada a ver com a indústria de agências de checagem que eles criaram. Sabidamente inverídico é você saber que aquilo é uma inverdade e assumir o risco, e, enfim, fraudar o debate público. Não tem nada a ver com uma agência de checagem chegar e carimbar o teu conteúdo. Outro dia, eu publiquei, aquele negócio do Léo Lins, eu publiquei isso eu acho que eu nunca falei, publiquei uma análise do caso do Léo Lins e disse que a nova lei, a tal lei antipiada e etc., ela compôs a condenação. E aí, o Estadão Verifica veio e fez derrubou o meu post, eu sei lá o que eles fazem, eles veio analisar e dizer que o conteúdo era parcialmente falso, porque não é que compôs a condenação, é que agravou a pena. Eu falei, mas peraí. Então, acho que eu preciso voltar para o primeiro ano ali, porque, ao que eu sei, a pena faz parte da condenação. Não sei se já inventaram uma pena que surge do nada. A pena é a condenação. Então, compôs a condenação ao agravar a pena. Mas é isso. Então, isso não tem nada a ver com conteúdo sabidamente verídico. Eu tive um cliente, em 22, que publicou uma matéria e ele foi censurado. Porque, enfim... não vale a pena dizer, mas foi censurado. E aí ele publicou uma matéria dizendo, olha, eu fui censurado. Eles censuraram ele de novo. Não, você não pode dizer que você foi censurado, você é fake news. Porra! Agora eu posso, né? Então, é a censura da censura. Isso é um negócio impressionante. É desse lugar que a gente está. E a gente teve o inquérito das fake news, depois o inquérito das milícias digitais, pessoas no WhatsApp, de novo a palavra. Depois atos antidemocráticos. É importante lembrar que na milícia digital o Elon Musk está dentro, tá? Está dentro. Então, tá o Xandão está de olho no Elon Musk, lá no inquérito das milícias digitais. É isso. Depois, agora...
Agora a gente tem acusações aí de participantes do golpe que foi dado pela palavra, né? Então, acusações de que lives, postagens... Eu não sei se tu sabe, mas aquele jornaleco DCM, né, que eu digo que é o Diário do Mundo, eles publicaram um artigo, ó, colunista do site Poder 360 chama Moraes de assassino, filho da puta, compara-o a nazista e sugere que ele seja morto. E eu nunca processei os caras por isso. Eu acho que isso em si já é uma autocondenação para eles. E é o que tu estava falando do direito... Como saber o nível de idiocia de um diário do C do Mundo, se não deixando-o falar, entendeu? E não sei se vocês leram Sócrates quando eram pequenos, coisa assim, os diálogos de Platão lá. Eu achava a coisa mais emocionante do mundo, porque começava o cara falando assim, então, amor é isso, pá, 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 pá. Aí vinha o, sei lá, Xenofantes, sei lá o nome dos caras. Não, mas espera, mas amor é isso, 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 aquilo. Aí o cara que tinha acabado de definir amor falou assim, nossa, eu não tinha pensado nisso. De fato, deixa eu me corrigir, é aquilo. E é uma verdade, vai de encontro também com o que estava falando da verdade, que é a verdade, ela é inerente ao tempo também que tu tem para analisar. Por isso que um juiz que tem 24 horas para saber se fulano é culpado ou inocente, possivelmente vai ter outro veredito se ele tiver 1 mês para analisar as provas. Como é que é? Discovery? Como é que fala quando tu descobre os... instrução. Instrução? Tá. Então, assim, o tempo sendo essencial para que se chegue à verdade, por essa premissa, então, a verdade ela é uma busca constante, como tu falou, e não tem como tu decretar. Essa é a verdade. Tá. Mas eu posso ainda pegar um ponto que eu acho que... eu gosto de jogar a palavra, e vou repetir, miserável. Cultura miserável. Cultura miserável. Injúria, calúnia e difamação nunca poderiam estar no Código Penal. Ponto final. Essa é a verdade. Nunca deveria estar. A gente criminalizou discurso fazendo isso. Tu acha que nem... assim, na psique, não. Eu acho que tem que resolver que nem resolve nos Estados Unidos. Tort law. Mas não é assim no Brasil? No Brasil, você tá no Código Penal e as indenizações são baixas. Então, a gente sempre pensa, quando a gente fala em freios e contrapesos, eu tenho que ter um freio para o Alexandre de Moraes lá no Supremo, se ele começar a cometer crime. E uma empresa grande de comunicação, como é que eu sangro ela? No bolso. Então, pegaram o garoto do MAGA, nos Estados Unidos, aquele que estava com boné, veio o índio lá, dançou na frente dele, ele deu uma risada, um smirk lá, deu uma risadinha, colocaram equipararam o moleque a todo o mal do mundo. Advogados entraram na ação, fechou acordo. Quanto? Dezenas de milhões de dólares. Por quê? Porque tem que sangrar no bolso. A empresa grande de comunicação, quando ela faz uma campanha difamatória aberta, ou o Sleeping Giants, mas tu disse você que tem que sangrar. Quem tem que abrir o processo é sempre quem se considera a vítima, nunca o Estado. Nunca o Estado. Nunca o Estado. Nunca o Estado. Mas aí tem um problema que é sério, que é o seguinte, a vítima hoje é o herói do século, do nosso século, né? Então, assim, todo mundo é vítima e é uma delícia ser vítima, né? Então, vocês estavam falando aí do prêmio, né, para quem apanhou, né? Você ganha um carro, né? Você, na lei... isso, PVA, o desconto do PVA. E é isso, porque o que está por trás é você é vítima. Se você é vítima, você merece um prêmio. É isso. Então, a gente está aqui diante de uma construção que tem a ver com o identitarismo, que tem a ver com que tem a ver com a esquerda. E dentro dessa construção, nós modificamos o direito. Veja, por exemplo, você fala os crimes contra a honra, injúria, difamação, calúnia, eles exigem, o elemento básico ali é a intenção, que a gente vai chamar de dolo. A intenção ou seja, a métrica está em quem fala, não está em quem ouve. Então, assim, outro dia, isso está na cultura. Eu estava em casa, minha enteada, eu tenho uma enteada, minha enteada, eu falei as bobagens que eu falo diariamente em casa, e ela falou, eu me senti ofendida. Eu falei, problema é seu. Problema é seu, lide com isso. É a vida. Estava bravo, hein? Discussão aprendizado séria. do dia, óbvio. A discussão era séria. Tá, mas doutora Marcília. Depois minha mulher, paguei o preço, porque aí minha mulher já falou 3 dias na minha orelha sem parar.
Mas o ponto é o seguinte, se você se sente ofendido, dane-se, eu não vou deixar de falar por isso. Mas e se eu quis ofender, por exemplo? Porque eu chamei a Anísia, ex-ministra da Saúde, de ser humano horrível. E eu recebi uma notificação. E eu não vou conseguir falar que não foi minha intenção ofendê-la. Eu acho que é esse o ponto, né? Tem direito também. Os gregos, eles tinham como valor básico a liberdade de expressão. Eles não estavam nem aí se tu ofendesse alguém. Né? E era uma coisa para crescer e construir o conhecimento, né? Foi com base nisso. A questão... Então, pode continuar, mas sendo André, eu vou pedir até para tu... no painel de Não, eu vou liberdade de pedir para expressão. tu aproveitar e concluir. Já conclui com as suas palavras finais. O ponto é o seguinte, se a métrica estiver no outro, não tem como ter liberdade de expressão. Pô, olha só, qual é a possibilidade de eu não ofender ninguém que está aqui? Não conheço vocês, não conheço só parte de vocês, eu posso tentar até, enfim, não ofender as pessoas que eu conheço aqui imediatamente, mas e se eu estiver falando para 1 milhão de pessoas? Eu vou ofender alguém, vai ter gente que vai se ofender com a minha existência. Sim. Então, se essa for a métrica da minha liberdade de falar, eu não posso falar nunca. Se eu falar A, vai ofender alguém. Se eu falar B, vai ofender alguém. Então, não posso falar nem A, nem B. Esse é o problema. A métrica está em quem fala. E o crime ou o ilícito não é ofender. Ah, eu tive a intenção de ofender. Mas você teve a intenção de debater pela ofensa? Se você teve a intenção de debater pela ofensa, que se dane a ofensa. O problema é o seguinte, eu simplesmente quis rebaixar a pessoa. Então, eu entrei aqui e falei... nem falei bom dia, cheguei e falei, vai tomar no... Bom, acho eu que isso não é um debate. Mas tu deveria ter o direito, né? Eu digo que eu só uso palavras porque não pode dar surra com toalha molhada. Então. Senão eu teria... Tá vendo? Eu gostei. Por exemplo, esse é um bom encerramento de painel. Eu só uso palavras porque a gente não pode dar surra de toalha molhada. Eu vou até dizer um ponto que eu acho interessante, assim, as pessoas falam, a opinião misógina é crime. Opinião misógina, opinião racista, não existe. Se é opinião, não é racista nem misógino. E se é misógino, não é opinião. Porque parte da intenção. Se a tua intenção é debater, você está no território da liberdade de expressão e da opinião. Se você está no território de querer rebaixar o outro, você começa a entrar no território da misoginia, seja lá o que for. Então, se você tem a intenção de opinar, nunca aquilo pode ser racista ou misógino ou o que for. Mas nós perdemos essa sensibilidade e naturalizamos essa perda. Nós da direita, inclusive. Por isso que esse é o ponto. A liberdade de expressão, para você defendê-la, você precisa entender o que é. E senão você nunca vai defender como um valor e nunca vai ser tratado como um normal para alguém investir em você. Perfeito. Acho que teriam muitos outros. A gente podia ficar aqui umas 3 horas, acho, falando. Então, eu queria agradecer aí a presença de todos aí, defensores do fim dessa guerra de narrativas, né, de que a gente tenha o controle aí da nossa perspectiva e análise crítica. Então, obrigada, Marco, Paula e André, pela presença. Obrigado, Obrigada a todos.